Essas últimas anotações, esses programas, para quem já leu o Livro dos Médiuns e que já foi ler lá no finalzinho o Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, feito pelo professor Denizar, a gente percebe uma diferença, como dizem os jovens, gritante, né? Mas nós estamos, para concluir a leitura, fazendo uma leitura rápida. A gente encontra Kardec na fala, porque nós já estamos realmente habituados a lermos Kardec, então a gente percebe naturalmente que Lemarie ou alguém, não sei, acrescentou aquilo que ele idealizava, né? E Kardec nunca se preocupou com essa parte, inclusive ele foi um que manteve a instituição. Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 8 de março de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas. Nós estamos já no finalzinho, Constituição do Espiritismo, Programa das Crenças, 8º, e reforço o que nós estamos falando. Essas últimas anotações, esses programas, para quem já leu o Livro dos Médiuns e que já foi ler lá no finalzinho o Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, feito pelo professor Denizar, a gente percebe uma diferença, como dizem os jovens, gritante, né? Mas nós estamos, para concluir a leitura, fazendo uma leitura rápida. Quando eu vejo algo necessário, eu dou uma comentada. E quem vai estar nos auxiliando, continuar nesse trabalho, é a nossa querida Lígia na leitura. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que é sempre feito pelo nosso querido Tarcísio. Mestre Jesus, amado Pai, Mãe Santíssima, queremos agradecer por mais essa oportunidade de estudo. No aprendizado de hoje, Senhor, possa ficar internalizado em nós, para que possamos dar mais um passo em tua direção. Obrigado por tantas bênçãos que recebemos. Estamos felizes por estar mudando nossa moral, nosso pensamento, as nossas atitudes, através dos ensinamentos que estamos aprendendo e pela oportunidade que estamos tendo de entender que é a vida, que a vida continua, que estamos fazendo o futuro. O nosso futuro depende do hoje. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado pela presença dos queridos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, que possamos dar como iniciar a atividade de hoje. Que assim seja. Obrigada, amigo Tarcísio. Vamos lá, Lígia. Item 8. Programa das Crenças. A condição absoluta de vitalidade para toda reunião ou associação, seja qual for o seu objetivo, é a homogeneidade, isto é, a unidade de vistas, de princípios e de sentimentos. A tendência para um mesmo fim determinado, em suma, a comunhão de pensamentos. Todas as vezes que os homens se congregam em nome de uma ideia vaga, jamais chegam a entender-se, porque cada um compreende essa ideia à sua maneira. Toda reunião formada de elementos heterogêneos traz em si os germes da sua própria dissolução, porque se compõe de interesses divergentes, materiais ou de amor próprio, tendentes a fins diversos que se entrechocam e rarissimamente se mostram dispostos a fazer concessões ao interesse comum, ou mesmo à razão, que suportam a opinião da maioria se não podem fazer outra coisa, mas que a ela nunca se associam francamente. Assim foi sempre, até o advento do Espiritismo. Formado gradativamente, como todas as ciências, em virtude de observações sucessivas, sua aceitação vem ganhando pouco a pouco maior amplitude. O qualificativo de espírita, aplicado sucessivamente a todos os graus de crença, comporta uma infinidade de matizes, desde o da simples crença nas manifestações
até as mais altas deduções morais e filosóficas, desde aquele que, detendo-se na superfície, não vê nos fenômenos mais que um passatempo, até o que procura a concordância dos seus princípios com as leis universais e a aplicação dos mesmos princípios aos interesses gerais da humanidade. Enfim, desde aquele que não vê nas manifestações senão um meio de exploração em proveito próprio, até o que aure delas elementos para o seu próprio melhoramento moral. Assim, o fato de alguém se rotular espírita, mesmo espírita convicto, não indica de modo algum a medida da crença, pois essa palavra exprime muito com relação a uns e muito pouco relativamente a outros. Uma assembleia para a qual se convocassem todos os que se dizem espíritas apresentaria uma amálgama de opiniões divergentes que não poderiam assimilar-se reciprocamente, e nada de sério chegaria a realizar sem falar dos interessados em suscitarem no seio as discussões a que ela desse ensejo. Essa falta de precisão, inevitável no começo e durante o período de elaboração, tem causado, lamentavelmente, frequentes equívocos por atribuir à doutrina o que não passava de abuso ou desvio. É pela falsa aplicação que diariamente se faz do qualificativo de espírita que a crítica, pouco inquirindo do fundo das coisas e ainda menos do lado sério do espiritismo, encontrou nele matéria para zombarias. Basta que alguém se diga espírita ou pretenda fazer espiritismo, como os prestidigitadores pretendem fazer física, embora seja um saltimbanco, para que logo o considerem representante da doutrina. É verdade que se tem feito uma distinção entre os bons e os maus, os verdadeiros e os falsos espíritas, os espíritas mais ou menos esclarecidos, mais ou menos convictos, os espíritas de coração, etc. Contudo, essas designações sempre vagas nada revelam de autêntico, nada que os caracterize quando não se conhece os indivíduos e ainda não se teve ocasião de os julgar por suas obras. Pode-se, pois, ser enganado pelas aparências, do que se conclui que a qualificação de espírita, não comportando mais que uma aplicação incompleta, não constitui recomendação absoluta. Essa incerteza lança nos espíritos uma espécie de desconfiança que impede se estabeleça entre os adeptos um laço sério de confraternidade. Hoje, quando já estão assentados todos os pontos fundamentais da doutrina, bem como os deveres que tocam a todos os adeptos sérios, a qualidade de espírita pode ter um caráter definido que não antes possuía. É possível estabelecer-se um formulário de profissão de fé, de sorte que a adesão por escrito a esse programa será testemunho autêntico da maneira de considerar o espiritismo. Essa adesão, comprovando a unidade dos princípios, será, além do mais, o laço que unirá os adeptos numa grande família, sem distinção de nacionalidades, sob o império de uma mesma fé, de uma comunhão de pensamentos, de modos de ver e de aspirações. A crença no espiritismo já não será simples aquiescência, muitas vezes parcial a uma ideia vaga, mas uma adesão motivada, feita com conhecimento de causa e comprovada por um título oficial deferido ao aderente. Para evitar os inconvenientes da falta de precisão quanto ao qualificativo de espírita, os signatários da profissão de fé tomarão o título de espíritas professos. O professor Allan Kardec já fez isso em introdução no livro Dois Espíritos. Todo aquele que deseja estudar essa doutrina seriamente deverá ser chamado de espírita ou espiritista. Pronto, acabou. Aquele inventou agora espíritas professos. Entende? Então são coisas... Muita coisa que ele falou aqui é de lógica, de bom senso, não tem o que se falar. Mas são essas coisinhas que vai sendo inserida, é aquilo. O pior do que uma mentira é uma... Meia-verdade. Meia-verdade. Faz um estrago muito grande, né?
Então você vê que isso aqui nem pegou, a gente nunca não ouviu. Eu já ouvi kardecista, que eu me retorço todinho quando eu escuto isso, né? Mas espíritas, professos, não, né? Então são coisas que a gente tem que atentar. E o que o professor Denizar mais falava, fora da caridade não há salvação, que era uma fala da igreja, fora da igreja não há salvação. E Kardec pegou a mesma frase e disse, fora da caridade não há salvação. Pronto. Tudo que o professor Denizar fala é em torno da moral cristã. Isso é algo que está acima de tudo, né? A gente pode até divergir de alguns pontos, mas da moral não. E ele queria aqui criar um documento que todo mundo que for espírita tinha que assinar. Para acabar, né, Lígia? Isso é absurdo. Você vê que é uma pessoa, como é que a gente diz que é uma pessoa cheia de... burocrática e metódica. Você vê que ele está criando um monte de regrinha, um monte, sabe? Foge totalmente. Essa parte administrativa, na verdade, os espíritos não interferem. Tanto é que no Livro dos Médiuns foi Kardec que fez o regulamento. Ele disse, não, vocês se resolvem, eles não interferem. Mesmo nós na condição de trabalhadores, a responsabilidade é de vocês. A parte que cabia aos espíritos, da parte moral, isso aí já foi materializado. Está materializado através dos livros. Nós temos que ter realmente estudo para nós sabermos distinguir o que é verdadeiro do que é falso. O famoso toque, né? Como ele mesmo coloca em O Livro dos Médiuns. Bora lá mais um pouquinho, Lígia? Assentando numa base precisa e definida, essa qualificação não dá lugar a nenhum equívoco, permitindo que os adeptos que professem os mesmos princípios e caminhem pela mesma estrada se reconheçam, sem outra formalidade, que não seja a declaração de sua qualidade e, se for preciso, a apresentação do seu título. Assim, uma reunião composta de espíritas professos será necessariamente tão homogênea quanto o comporta a humanidade. Um formulário de profissão de fé, circunstanciado e claramente expresso, será o caminho traçado. O título de espírita professo será a contrassenha. Mas, retrucarão, esse título será uma garantia suficiente contra os homens de sinceridade duvidosa? Uma garantia absoluta contra a má-fé é impossível, pois há pessoas que tratam com descaso os atos mais solenes. Convenhamos, todavia, em que essa garantia é maior do que qualquer outra que não exista. Aliás, aquele que, por falta de escrúpulos, se faz passar pelo que não é, quando a questão é só de palavras que voam, muitas vezes recua ante uma afirmação escrita, que deixa vestígios e que pode ser apresentada no caso de ele afastar-se do caminho reto. Se, entretanto, existem alguns que não se deixam deter por essa consideração, o número deles é desprezível e não teriam nenhuma influência. Além disso, essa hipótese estará prevista nos estatutos, que lhe consagrarão um dispositivo especial. Tal providência, inevitavelmente, afastará das reuniões sérias as pessoas que aí não estariam em seus devidos lugares. Se ela tivesse por finalidade afastar alguns espíritas de boa fé, estes seriam dos que não se acham bastante senhores de si mesmo para se declararem tais, ou dos timoratos, que temem pôr-se em evidência, ou ainda dos que jamais são os primeiros a pronunciar-se em quaisquer circunstâncias, antes de verem que rumo as coisas tomarão. Com o tempo, uns se esclarecerão de modo mais completo e outros se encherão de coragem. Até lá, nem uns nem outros poderão contar-se entre os firmes defensores da causa. Quanto àqueles cuja ausência se poderia realmente lamentar, o número deles será pequeno e diminuirá continuamente. Como nada é perfeito nesse mundo, as melhores coisas têm os seus inconvenientes. Se se houvesse de rejeitar tudo que não esteja livre de inconveniências, nada se admitiria. Em tudo se faz preciso pesar as vantagens e desvantagens. Ora,
é mais do que evidente que, aqui, as primeiras sobrepujam as segundas. Certamente, nem todos os que se qualificam de espíritas se submeterão à Constituição. Por isso mesmo, ela existirá apenas para os que a aceitarem livremente, voluntariamente, visto que ela não tem a pretensão de impor-se a quem quer que seja. Uma vez que o Espiritismo não é compreendido da mesma forma por todas as pessoas, a Constituição apela para os que o encaram do seu ponto de vista com o objetivo de lhe dar apoio quando se achem isolados e de fortalecer os laços da grande família pela unidade da crença. Mas, fiel ao princípio de liberdade de consciência que a doutrina preconiza como direito natural, ela respeitará todas as convicções sinceras e não anatematizará os que sustentam ideias diferentes das suas, nem deixará de aproveitar as luzes que possam brilhar fora do seu seio. É essencial, portanto, conhecer os que seguem o mesmo caminho. Mas como sabê-lo com precisão? É materialmente impossível consegui-lo por meio de interrogatórios individuais. Além disso, ninguém pode ser investido do direito de perscrutar as consciências. O único meio, o mais simples, o mais legal, seria estabelecer um formulário de princípios, resumindo o estado dos conhecimentos atuais que ressaltam da observação e que já foram sancionados pelo ensino geral dos espíritos. Ensino a que cada um é livre de aderir ou não. A adesão escrita é uma profissão de fé que dispensa qualquer outra investigação, deixando a cada um inteira liberdade. A Inquisição... Eu acho que aí começou o espiritolicolismo. Como é que a gente pode dizer? Antes fulano é espiritólico, né? O espiritismo romano. O espiritismo apostólico romano. Começou aí, nesse momento. Você vê, é por isso que a gente diz, gente, não é a primeira vez que a gente tem contato com a religião. Nós somos espíritos aí milenares, já tivemos vários contatos com as religiões. E a gente traz a outra religião e a gente quer inserir na doutrina de qualquer jeito. Entendeu? Então, se o cidadão foi budista outrora, ele quer colocar um incenso, né? Ele quer colocar um altar, ele quer colocar uma roupa específica, vamos usar roupas claras. Então, é o budista. Se a pessoa esteve na Umbanda por muito tempo, pelo Candomblé, e outras encarnações, viu? Não estou falando dessa, não. E nessa se depara com o espiritismo, adora, aí quer pôr uma imagem aqui, uma imagem ali, não é verdade? E vai trazendo, quer uma roupa diferente, quer um passe já com certo saculejo, porque se não tiver um saculejo a coisa não funciona, né? E você vai identificando. O católico a gente vê no maior número dentro das instituições. Então é aquela criatura que tu olha e tu vê uma freira dura, firme, rígida, seca muitas vezes, né? E que tem um tom de voz que ao invés de acalmar te irrita. Aquele grupo que adora fazer diretrizes. É o que o irmão está fazendo aqui. Gente, o povo perde meses escrevendo diretriz e o mundo está se acabando, viu? O povo está se matando, um monte de gente com depressão, um monte de trabalho para fazer, o povo larga o ser humano, se enfia dentro de um escritório para continuar escrevendo as diretrizes de 1000 anos atrás, 500 anos atrás. E a criatura sente um prazer, porque quantos sacerdotes não ficaram presos em uma sala, vou usar o termo preso, para escrever as regras e as diretrizes que vinham a beneficiar a eles próprios. E aquela mania de querer mandar, comandar, administrar, poder olhar para a pessoa de cima e dizer, mas não é isso que está na diretriz. É o inquisidor voltando, é o fariseu. Os fariseus perdiam muito tempo também, debatendo, discutindo, interpretações, pronto, não passava, mas eram horas, tarde inteiras, manhã inteiras, saía dali do mesmo jeito que entrou. E quando chega a ponto de suspender, hoje vai suspender o atendimento aos necessitados, porque nós vamos
discutir como as diretrizes estão sendo seguidas ou não, o que nós podemos melhorar nas diretrizes. Aí o que a tia diz? Isso, hein? É para acabar. Conseguintemente, a Constituição do Espiritismo tem como complemento necessário, no que respeita à crença, um programa de princípios definidos, sem o qual seria a obra sem alcance e sem futuro. Este programa, fruto da experiência adquirida, será um marco indicador do caminho para marchar com segurança, a par da Constituição orgânica. Faz-se necessário uma Constituição da fé, um credo, se o preferirem, que seja o ponto de referência de todos os adeptos. Todavia, Tá vendo espiritólico? Um credo, né? Cruz credo. Todavia, sem esse programa, nem a Constituição orgânica, podem ou devem acorrentar o futuro sob pena de sucumbirem cedo ou tarde, sob o gládio do progresso. Fundado de acordo com o estado presente dos conhecimentos, tem ele que se modificar e completar à medida que novas observações lhe demonstrarem as deficiências ou os defeitos. Tais modificações, entretanto, não devem ser introduzidas levianamente nem com precipitação. Será obra dos congressos orgânicos que, à revisão periódica dos estatutos constitutivos, acrescentará a do formulário dos princípios. Marchando constantemente de harmonia com o progresso, Constituição e credo subsistirão na sucessão dos tempos. Pronto. 9. Vias e meios. É lamentável, sem dúvida, que tenhamos que entrar em considerações de ordem material para alcançarmos um objetivo todo espiritual. Devemos, porém, observar que a própria espiritualidade da obra se prende à questão da humanidade terrena e do seu bem-estar. Não só da humanidade terrena, não só da humanidade terrena. Né? Já que não se trata somente da emissão de algumas ideias filosóficas, mas de fundar alguma coisa mais positiva e durável em prol do desenvolvimento e da consolidação da doutrina, a fim de que possa produzir os frutos que dela se esperam. Imaginar que ainda estamos nos tempos em que alguns apóstolos podiam pôr-se a caminho com um bastão de viagem, sem cogitarem de saber onde pousariam, nem do que comeriam, seria alimentar uma ilusão que bem depressa uma decepção viria destruir. Até a falta de respeito de falar dos apóstolos, você vê a forma, né? E Kardec tem todo um respeito quando fala dos discípulos, né? Sabe, é pejorativo isso aqui. A gente não pode viver como os apóstolos que saíram com bastão. E justo a Kardec perguntou ao Espírito de verdade: e vocês se preocupam com as nossas necessidades materiais? Lembra dessa pergunta? Inclusive está em Obras Postas? Sim. E os Espíritos respondem que sempre me emociona. Se não nos preocupássemos, não te amaríamos. Então, para quem ouvir uma resposta dessa, vai estar agoniado aqui, porque esse aqui está indo totalmente contra. Quando Jesus diz: não vos inquieteis com o que vai vestir, com o que vai comer, né? Ele está desesperado. Vamos ver o que ele quer. Para alguém fazer qualquer coisa de sério, tem que se submeter às necessidades impostas pelos costumes da época em que vive, e essas necessidades são muito diversas das dos tempos da vida patriarcal. O próprio interesse do Espiritismo exige, pois, que se apreciem os meios de ação, a fim de não ser obrigado a parar no meio do caminho. Apreciemo-los, portanto, já que estamos num século em que é preciso calcular tudo. Como se vê, as atribuições da Comissão Central são bastante numerosas para necessitarem de uma verdadeira administração. Tendo cada um de seus membros funções ativas e assíduas, se apenas constituíssem homens de boa vontade, os trabalhos seriam prejudicados, visto que ninguém teria o direito de censurar os negligentes. Para a regularidade dos trabalhos e normalidade do expediente, precisa-se de homens de cuja assiduidade se possa contar e que não considerem sua função como simples atos de cortesia.
Quanto mais independência eles tiverem pelos seus recursos pessoais, tanto menos se deixarão prender por ocupações quaisquer. Se não dispuserem de tempo, não poderão consagrá-lo a aquelas funções. Importa, pois, que sejam retribuídos, assim como o pessoal administrativo. Com isso, a doutrina ganhará em força, em estabilidade, em pontualidade e, ao mesmo tempo, constituirá um meio de prestar serviço a pessoas que dela necessitem. Você vê que ele quer empresariar, Dinheiro, né? Um ponto essencial na economia de toda administração previdente é que sua existência não dependa de produtos eventuais que possam faltar, mas de recursos certos, regulares, de maneira que sua marcha, aconteça o que acontecer, não seja embaraçada. É preciso, pois, que as pessoas chamadas a lhe prestar concurso não se sintam inquietas pelo futuro que as aguarde. Ora, a experiência demonstra que se devem considerar essencialmente aleatórios os recursos que apenas tenham por base o produto de cotas ou contribuições, sempre facultativas, quaisquer que sejam os compromissos contraídos, e de cobrança sempre difícil. Assentar despesas permanentes e regulares sobre recursos eventuais seria uma falta de previdência que mais tarde se haveria de deplorar. As consequências são menos graves, sem dúvida, quando se trate de fundações temporárias, destinadas a durar quanto possam. Aqui, porém, é uma questão de futuro. A sorte de uma administração como esta não pode ficar subordinada aos azares de um negócio comercial. Precisa ser, desde o seu início, se não tão florescente, pelo menos tão estável quanto será daqui a um século. Quanto mais sólida for a sua base, tanto menos exposta ficará aos golpes da intriga. Em tal caso, a mais vulgar prudência manda que se capitalize os recursos de forma inalienável, à proporção que vão sendo obtidos, a fim de constituir-se uma renda perpétua que proteja essa administração de todas as eventualidades. Regulando sua despesa pela renda que aufira, não pode a existência da referida administração, em caso algum, achar-se comprometida, pois que disporá sempre de meios para funcionar. Pode, no começo, organizar-se em menor escala. O número de membros da comissão poderá ser limitado provisoriamente a 5 ou 6. O pessoal e os gastos administrativos reduzidos ao mínimo possível, sem prejuízo do desenvolvimento dos recursos e das necessidades da causa. Mas ainda é preciso o necessário. Foi com vistas a preparar o caminho para essa instalação que consagramos, até agora, o fruto dos nossos trabalhos, conforme dissemos. Se os nossos recursos pessoais não nos permitem fazer mais, pelo menos teremos a satisfação de haver colocado a primeira pedra. Imaginemos então que, de um modo ou outro, a Comissão Central, em dado tempo, esteja em condições de funcionar, o que pressupõe uma renda fixa de 25 a 30 mil francos. Restringindo no início as suas despesas, os recursos de toda espécie que disponha em capitais e produtos eventuais constituirão a Caixa Geral do Espiritismo, que será objeto de uma contabilidade rigorosa. Amém. Reguladas as despesas obrigatórias, o excedente da renda irá aumentar o capital comum. Proporcionalmente, com os recursos desse capital, é que a comissão proverá as diversas despesas proveitosas ao desenvolvimento da doutrina, sem que jamais faça dele aplicação pessoal, nem fonte de especulação para qualquer de seus membros. Além disso, o emprego dos fundos e a contabilidade serão submetidos à verificação de comissários especiais, designados para esse efeito pelos congressos ou assembleias gerais. Um dos primeiros cuidados da comissão será ocupar-se com as publicações, desde que seja possível, sem esperar que o possa fazer com auxílio das rendas. Os fundos a isso destinados não serão, em realidade, mais que um adiantamento,
pois voltarão à Caixa em virtude da venda das obras, cujo produto reverterá ao capital comum. É um negócio de administração. Como dizia Raul, água fluidificada e bom senso não faz mal a ninguém, né? E é isso que devemos ter nessa leitura de um livro, Obras Póstumas. Lemos praticamente ele todo, não discordamos de nada, a gente percebe, a gente encontra Kardec na fala, porque nós já estamos realmente habituados a lermos Kardec, então a gente percebe naturalmente que Lemarie ou alguém, não sei, acrescentou aquilo que ele idealizava, né? E Kardec nunca se preocupou com essa parte, inclusive ele foi um que manteve a instituição. No Livro dos Médiuns, quando nós vamos ler, ele fala do auxílio que se deve dar por conta do aluguel, mas isso estava tudo escrito, né, no momento que eles fizeram a ata, né? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O professor Denizar mais falava: fora da caridade não há salvação, que era uma fala da igreja. Fora da igreja não há salvação. E Kardec pegou a mesma frase e disse: fora da caridade não há salvação. Pronto. Tudo que o professor Denizar fala é em torno da moral cristã. Isso é algo que está acima de tudo, né? A gente pode até divergir de alguns pontos, mas da moral não. Como dizia Raul, água fluidificada e bom senso não faz mal a ninguém, né? E é isso que devemos ter nessa leitura de um livro, Obras Póstumas. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim nós agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade de estudo, aos amigos espirituais aqui presentes, e, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor.